E aí, pessoal, o autoconhecimento é o portal para o seu verdadeiro sucesso. Hoje eu vou falar para você por que você tem que ser responsável com você mesmo, com as suas atitudes. Existem algumas regras, algumas leis da autorresponsabilidade que é bom que você tenha consciência, para que você possa adotar isso para a sua vida, no seu dia a dia, no seu relacionamento consigo mesmo e com as pessoas, porque isso vai proporcionar à sua vida uma grande mudança. Além disso, as pessoas vão perceber e isso vai te dar mais discernimento, mais sabedoria. Porque a gente sabe que no momento que a gente é educado, a gente tem que lidar com esses mesmos tipos de situações que eu vou citar para você agora. Então, existe a primeira lei da autorresponsabilidade que diz que se você for criticar alguém, cale-se. Por quê? Porque a gente cresce numa sociedade que a gente vive observando as situações que acontecem ao nosso redor, sejam elas quais forem, sejam situações relacionadas ao governo, sejam situações relacionadas a problemas de família, e a gente critica as pessoas, a gente faz comentários e a gente acaba sendo inconveniente. Por quê? Porque em determinado momento a gente acaba cometendo o mesmo erro ou então um erro bem parecido. Então, se você for criticar alguém, é melhor que você cale-se. É a melhor alternativa. Por quê? Dessa maneira você vai estar agindo com sabedoria, porque a gente sabe que nós somos seres humanos, que nós somos seres falhos, que a gente comete o erro o tempo todo e a gente está propenso a isso. Uma outra coisa que é bom que você tenha atenção também é se você for julgar uma pessoa. Se você for pensar, pelo menos passar na sua cabeça a ideia de julgar uma pessoa, ao invés de julgar essa pessoa, julgue a sua atitude. Ah, determinada pessoa cometeu um determinado erro, ao invés de você julgar ela e condenar ela, que é normalmente essa tendência que a gente tem quando alguém comete um erro, não, você vai analisar e vai verificar, vai julgar o motivo pelo qual essa pessoa agiu de tal maneira. Ou se você não quer fazer comentários inconvenientes, porque o que passa na nossa cabeça é a primeira ideia que a gente pronuncia, que a gente articula. Então, se você não quer nem fazer isso, nem julgar a pessoa, é melhor que você até mesmo cale-se. É a melhor opção. Porque a sabedoria, ela exige de você que você age com calma, que você seja observador e que você, ao invés de julgar, comentar tudo que você vê ao seu redor, que você seja um observador, que você seja uma pessoa sábia, que você pare, que você reflita, porque esse é o propósito da sua evolução aqui nesse planeta. Porque do contrário, você não vai evoluir. Quando a gente cresce, com a própria educação dos pais e da sociedade, a gente tende a seguir esse tipo de comportamento, de criticar as pessoas e de julgar as pessoas o tempo todo. E, na verdade, isso não é uma boa conduta para ninguém. E se você começar a reavaliar isso aí, você vai ver que mais vale a pena ficar calado, ou mesmo se você tentar julgar alguém e pensar em julgar a sua atitude, que é bem melhor do que julgar a própria pessoa em si. Talvez se você não tenha o que falar ou não faz ideia do que seja, por que aquilo está acontecendo, por que aquela pessoa cometeu determinado erro, por que que ela agiu de uma maneira tão absurda, melhor você ficar calado, porque que vai ser uma atitude muito mais sábia. Uma outra coisa que você tem que ter atenção também é na questão de você se colocar como vítima. Normalmente quando a gente enfrenta algum tipo de problema, a gente está passando por alguma
algum tipo de situação que é uma situação crítica, a gente precisa resolver. Talvez você esteja cheio de dívida, talvez você se envolveu numa situação que, por exemplo, o seu carro está com problema e o tempo todo você conserta, ele vive naquele ciclo vicioso de problema e você tendo que levar ele ao mecânico. Ou então você está tendo algum problema de saúde na família, você está vivendo um verdadeiro inferno na sua vida, porque várias coisas, uma série de coisas desagradáveis estão acontecendo na sua vida. A gente tende a julgar, porque nós somos seres humanos. E o nosso próprio ego, ele acaba incentivando com que a gente julgue tudo, com que a gente o tempo todo avalie o que é bom do que é ruim, porque normalmente o que a gente julga como ruim é algo que incomoda, é algo que, se a gente não tem o autocontrole, afeta diretamente as nossas emoções. Então, ao invés de você se colocar na posição de vítima, coloque-se como vencedor. E aí você vai questionar: como é que eu vou fazer isso? Colocar-se na posição de vencedor é, ao invés de o tempo todo você ficar comentando e reclamando daquela situação que você está vivendo, porque assim como você está vivendo essa situação desagradável, existem várias outras pessoas que estão passando pela mesma situação ou até mesmo por situações bem piores. Então, ao invés de você se colocar na posição de vítima, simplesmente você vai tomar uma postura, vai buscar a solução, vai ter autocontrole, você vai trabalhar o seu autocontrole, a sua autoconfiança, e mesmo diante daquela situação que seja algo que te incomoda, você não vai ficar reclamando o tempo todo, você não vai ficar comentando com as pessoas, com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você conhece. Não, porque isso não vai resolver o problema. Pelo contrário, você está dando foco a uma situação que te desagrada, e para onde vai a sua atenção é ali para onde vai a sua energia. Então, a sua energia vai estar toda focada naquela situação que você está vivendo e não em você buscar uma solução para aquilo ali. Então, para que você possa sair dessa condição de vítima, você tem que adotar posturas e comportamentos que vão trabalhar em você a sua alegria, a sua autoestima, a sua autoconfiança. E é exatamente aí que entram práticas como meditação, como yoga, caminhada e corrida para você tirar o estresse, a dança para que você possa liberar serotonina no seu organismo, que é o hormônio do bem-estar, que te dá sensação e prazer pela vida, atividades físicas, leituras, ok? E essas atitudes te tiram o foco da condição de vítima, e mesmo que você vai retornar à sua rotina depois de praticar uma ou várias outras atividades que eu acabei de citar agora, mesmo assim, se você praticou uma ou outra atividade, isso vai trabalhar muito a sua autoconfiança, a sua autoestima, e você vai ser muito mais forte, você vai agir de uma maneira bem mais tranquila, pacífica e madura com relação a toda essa realidade que você está enfrentando, que está te incomodando, ok? Outra coisa que você também tem que ter bastante atenção é: se você for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Então, existem vários tipos de situações. Eu vou passar um exemplo para você. As pessoas assistem televisão e as pessoas reclamam o tempo todo dos governantes, dos políticos, falando sobre corrupção. Então, ao invés de você reclamar da circunstância, você vai propor uma solução. Ao invés de você reclamar de que determinado político é corrupto, você vai propor uma solução. Ao invés de você reclamar que a economia está ruim, que ela está te levando ao fracasso, que não está abrindo emprego, você vai buscar a solução. Ao invés de você reclamar, por exemplo, sobre uma situação que aconteceu na sua família que te incomoda, você vai buscar a solução.
Lógico, você deve estar pensando consigo mesmo, mas tem coisas que eu não vou conseguir encontrar solução, por exemplo, a morte de alguém, a morte de de um ente querido. Como é que eu vou abrir uma solução para isso? A solução é você trabalhar o seu autoconhecimento, que aí a partir do momento, do momento que você lidar com o autoconhecimento, entender melhor o seu papel no mundo, você vai estar trabalhando dentro de você mesmo a solução para poder lidar com coisas da vida sobre as quais você não tem controle. E as que você tem controle, você vai observar e você vai buscar diretamente a solução. E você vai agir. Ah, meu carro está com problema, o que eu tenho que fazer? Eu vou buscar uma solução. Ou eu vou trocar meu carro, vou comprar um outro. Ou então eu vou levar ele para o mecânico, vou consertar. Ah, eu estou com um problema porque eu estou desempregado. Eu vou distribuir vários currículos, eu vou conversar com várias pessoas, eu vou conhecer pessoas novas, eu vou divulgar os meus trabalhos, as minhas habilidades, eu vou fazer o que eu puder fazer para poder buscar uma solução e mudar a minha realidade. Problemas econômicos no país estão intensos, óbvio. O tempo todo a gente ouve isso. Eu, desde quando eu me entendo por gente, eu ouço falar que o problema econômico não para, que o desemprego está intenso. Mas ao invés de você reclamar, o que você vai fazer? Você vai procurar uma solução. Você vai simplesmente agir com sabedoria. Você vai olhar para dentro de si mesmo e vai tomar a seguinte conclusão. Existem problemas econômicos? Ok. O desemprego está grande? Sim. O que eu sei fazer? Eu sei fazer isso, aquilo outro. Ok, então foco. O que eu vou fazer agora? Eu vou distribuir currículos, ou eu vou buscar uma maneira de trabalhar por conta própria. Mas a única coisa que você não pode fazer é ficar parado reclamando das circunstâncias, porque isso não vai te trazer a solução. Pelo contrário, você vai ficar nesse ciclo vicioso e não vai chegar a lugar algum, ok? Agora, se você for buscar culpados diante de uma determinada situação, ao invés de fazer isso, busque a solução. Porque normalmente quando a gente enfrenta uma situação difícil, quando a gente está em um determinado problema na nossa vida, a gente tende a culpar alguém. Mas fulano é culpado por essa situação ter dado errado. Eu perdi o emprego, mas foi por causa do meu colega de serviço que ele falou mal de mim para o meu chefe. Minha mãe ficou com raiva de mim, foi porque minha cunhada falou mal de mim, ela inventou um monte de história a meu respeito. Então, ao invés de você buscar e apontar dedos, porque quando você aponta dedo para alguém, 3 dedos se voltam contra você. Então, ao invés de você fazer isso, busque uma solução, porque buscar culpado é muito fácil. É muito fácil. Mas e aí? O que eu posso fazer para melhorar isso? Será que eu tenho que ficar o tempo todo buscando culpado? Será que isso vai melhorar a minha situação? Será que isso vai deixar a situação bem pior? Então, você tem que adotar esse tipo de conduta. É isso que vai transformar a sua vida. Uma outra coisa que você também tem que ter bastante atenção é, se você for justificar os seus erros, aprenda com eles. Porque em determinado momento de nossas vidas, a gente comete erros. E muitas vezes a gente tem a mania de se justificar como uma forma de autodefesa. Eu estou defendendo os meus erros porque não foi bem assim. Eu não sou totalmente errado. Mas normalmente quando você comete o erro, você lá no fundinho da sua mente, lá no fundo do seu subconsciente, você sabe que você cometeu o erro. Mas aí você ficar o tempo todo se justificando, tentando justificar os seus erros e falar: mas foi por causa disso, mas foi por causa daquilo, mas não é bem assim. Não. Reflita, reconheça que você realmente cometeu o erro, que você é responsável por ele. E a partir daí, a partir dessa reflexão e dessa observação que você vai fazer,
você vai adotar uma nova postura para que você não cometa o mesmo erro novamente. Por quê? Porque a partir daí você aprendeu com ele, você levou aquilo ali para a sua vida, você adotou uma nova postura e você teve a maturidade de aceitar que você é falho, de que você não é perfeito e que você está aqui para melhorar. Nós estamos aqui para melhorar, para evoluir. Então, era exatamente essa a mensagem que eu tinha para passar para você. E se você realmente quer evoluir, quer trabalhar em você a sua melhor versão, porque isso é importante para você, para o seu relacionamento consigo mesmo, com o mundo ao seu redor, é importante que você tenha em mente essas leis, essas regras que eu acabei de passar para você. Porque embora possam parecer inúteis, porque a gente vive realmente numa sociedade em que tudo critica, em que tudo julga. Ah, se eu vejo uma pessoa ali postando um vídeo na internet, dançando, se a pessoa dança mal, eu vou criticar porque ela dança mal, mas de repente ela pode fazer muito sucesso mesmo ela dançando mal. Mas será por que ela faz tanto sucesso? Talvez ela está fazendo sucesso, não é nem exatamente pela dança dela, é porque ela acreditou nela. Ela não prestou atenção às críticas ao redor dela. Por isso que eu falo que criticar realmente não vale a pena. E a gente precisa de adotar isso para que a gente possa evoluir, para que a gente possa realmente agir com mais maturidade, com mais reflexão. É necessário que a gente possa ser mais introspectivo na nossa vida para que a gente possa evoluir, reconhecendo a nossa imperfeição e reconhecendo que o tempo todo a gente precisa de evoluir, que a gente precisa de melhorar, ok? E aí, você gostou desse conteúdo? Fez sentido para você? Então faz o seguinte, se inscreva nesse canal, ative o sininho para que você possa receber mais vídeos como esse toda vez que eu postar. Divulgue esses vídeos nas redes sociais, porque pode agregar a vida de diversas pessoas. Pessoas que estejam passando por diversos problemas possam encontrar rumo, discernimento e sabedoria para suas vidas. Você também pode Você pode acessar o meu Instagram, que é AndersonLuiz7488. Lá tem vários conteúdos motivacionais e você também pode acessar o meu site, que é gamesandall.blog. Nele o site está em inglês, o nome do site é Know Yourself Better, que significa conheça-se melhor. Se você tem problema em entender um outro idioma, isso não vai ser o problema. Você vai lá na parte de traduzir e acessa tudo em português. E você, na parte de postagens, você vai ter acesso a vários artigos que falam sobre autoconhecimento, que acredito que vão ajudá-lo grandiosamente na sua evolução. Se você quiser fazer a doação, dentro do próprio site tem a parte de doações. Se você quiser também fazer a doação através da minha chave Pix, também pode fazer, tá tudo aí na caixa abaixo, ok? Passada a mensagem, fui!